e nos fala: a vontade de Deus é o caminho sempre seguro para o céu. Então, nós temos que nos confiar em Deus, né? E saber que quando a gente pede a Deus que faça a sua vontade, a gente está pedindo porque a gente sabe que a vontade de Deus é sempre a melhor que Ele tem para nós. E é nisso que nós temos que nos segurar, né? Nos segurar e nos entregar, porque a nossa entrega é muito difícil, mas é a melhor opção de vida que nós temos. Então, confiar em Jesus, confiar e entregar a Ele, e deixar que faça a vontade de Deus. Hoje nós temos o Cauê, ele vai fazer a nossa leitura. Ele já entrou, Ivo? Sim, senhora, estou aqui. Oi, Cauê, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cauê, tudo bom? Boa noite, muito bem, obrigado. Cauê é o seminarista, ele sempre está nos ajudando na apresentação do trabalho, tem um conhecimento, um capital de experiência muito grande, e ele sempre é muito bem-vindo para nos caminhar, né? Olha, capital de experiência foi bonito, viu? Foi, né? Eu sei, e você é merecedor disso, porque pelas suas pregações a gente vê o quanto você estuda, o quanto você sabe, o quanto você tem para ofertar para nós. Seja bem-vindo, Cauê. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Só manifestar a alegria de estar com vocês, esse grupo a quem eu tenho no coração, tenho muito carinho, sempre fico feliz quando tenho um convite. Cadê você? Você está escondido por aí, não? Está aberta sua tela? Está aberta. Estou procurando, certo. Está aberto, eu vi aqui. Então tá bom. Então vamos começar, se você quiser. A Vera vai fazer as vezes de leitura para nós. Obrigada, viu, Vera? Seja muito bem-vinda. Boa noite, eu também agradeço o convite, me sinto muito feliz de poder participar com a minha pequena contribuição por todos vocês. Bom, vamos lá então. Na Sagrada Escritura, em Mateus 7, 21 a 27. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Continuo? Fazer um breve comentário. Pode deixar lá naquele outro slide da passagem? Isso. Essa é uma passagem das bem-aventuranças, né? Então, do capítulo 5 até o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, é o Sermão da Montanha. Nós temos um paralelo também, um Sermão da Montanha, no Evangelho de São Lucas. Quase nos mesmos capítulos também. Mas então, do Mateus 5 ao 8, é o Sermão da Montanha. Então, Jesus começa falando, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos. E ele termina com esse discurso aqui, né? Dizendo do julgamento. Então, que horas, né, que o Senhor diria, nunca vos conheci? Na hora do julgamento. Então, nós estamos aí no grande sermão de Jesus,
que é o Sermão da Montanha. E quanta coisa, né? Nós temos aqui nesse trecho da palavra de Deus. Aqui a gente vê que Jesus fala do homem insensato como aquele homem que constrói a casa na areia. Mas ele começa falando daqueles que não fazem a vontade do Pai, né? Então, construir a casa na areia é a mesma coisa que construir a nossa vida sob a nossa vontade. É como se você mudasse os fundamentos da sua vida. Ao invés da rocha no qual o edifício espiritual é erigido, no lugar da rocha ser o Cristo, a rocha é a sua vontade. E esse é o homem insensato. Então, nós vamos falar hoje aqui de dois níveis de vontade, né? Então, primeiro, esse nível da vontade de Deus, enquanto manifesta nos mandamentos. Aqueles que não cumprem os mandamentos, esquece, está fora da vida divina, está fora do céu, está fora da graça, não tem vida espiritual. Mas esse é o nível mais baixo da vontade de Deus. Quando a gente chegar lá no Diário da Santa Faustina, nós vamos ver um outro grau da vontade de Deus, que é uma submissão, não só à lei, no qual se eu rompê-la, eu peco, mas é uma submissão às circunstâncias corriqueiras da vida. E sem que eu esteja fazendo pecado, se eu rompê-la, eu também desagrado o coração de Deus. Então, são dois graus, né? Primeiro, o grau da vontade de Deus, onde se eu rompo, eu peco gravemente. O outro grau é o grau da perfeição. É a vontade de Deus, no qual se eu rompo, eu deixo de ser perfeito. Mas se eu for submisso, então eu sou santo. Eu não sei se ficou muito complexo. Vocês querem que eu repita ou deu para entender? Eu pediria para repetir. Né? Então tá bom. Aqui no Sermão da Montanha, a gente vê Jesus falando daqueles que falam da vontade de Deus, daqueles que falam de Deus, falam da divina misericórdia, vamos trazer para cá, né? Mas eles não cumprem a vontade de Deus que está nos mandamentos. Existe uma vontade expressa de Deus nos mandamentos, que Jesus nos deixou no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, mas que ele também nos deixou na igreja. Então, esses mandamentos, que é a mesma coisa que dizer que esta vontade de Deus, se eu deixo de realizá-la, eu peco gravemente. E no meu juízo, o Senhor vai falar: longe de mim, eu não vos conheço. Mas vocês veem que aqui nós estamos falando de almas que ainda não têm o conhecimento de Jesus, o amor de Jesus. Nós estamos falando daqueles que estão começando, que tem que deixar o pecado mortal, sabe? Tem que deixar o adultério, tem que deixar a mentira, tem que deixar a conversa feia, tem que deixar filme feio, tem que deixar... Entende que isso aqui é uma notícia para um iniciante. A vontade de Deus nos mandamentos. Agora, existem aqueles que já são cristãos, que comungam, que vivem em estado de graça, que se confessam, que já têm um costume de oração, que já é um católico praticante, entende? Existe um outro nível da vontade de Deus para esse católico que já vive em estado de graça, que já pratica a fé.
Então, para este católico que já pratica a fé, também existe uma submissão à vontade que não é essa dos mandamentos. É uma vontade mais sutil. É um vizinho que te incomoda, entendeu? É o cachorro da vizinha aí de cima que fica fazendo barulho no prédio. É o filho que de repente está nas drogas. É um incômodo físico de uma doença. Então aqui nós estamos falando de uma submissão mais delicada da vontade de Deus. Até mesmo estas doenças, estas dificuldades, elas fazem parte da vontade de Deus para a nossa vida. Então, se de um lado nós temos um grau de vontade de Deus manifesta nos mandamentos, no qual, se eu rompo, eu estou fora do castelo interior, eu estou fora da vira da graça, eu estou fora do amor de Deus, tá? Isso aqui é para os principiantes, os mandamentos, coisa básica. Existe um outro grau da vontade de Deus, no qual eu também tenho que ser submisso, e que é mais sensível, que é justamente essas contrariedades do dia a dia. As situações que me incomodam, as situações que me contrariam, compreende? Que tem uma vontade de Deus mais costela quebrada, né? É, costela quebrada, exatamente. Tem uma vontade de Deus mais, aspas, grosseira, tá? Para aqueles que estão começando. Mas para aqueles que já estão caminhando com Jesus, existe uma vontade de Deus também, na qual eu preciso acolher com amor. E a Fefe brincou, mas ela sabe que é verdade, né? É a vontade de Deus. Se Deus não quis, pelo menos ele permitiu. Então, aí está a vontade de Deus na nossa vida. Tem um seminarista no Paraná, no Rio Grande do Sul, Igor Pavan. Ele está com câncer. E o câncer começou num lugar, aí se espalhou agora para o intestino, e aí já espalhou um pouco mais, ele já começou o tratamento, rapou a cabeça, ele tem 19 anos. Algo por aí. E você pensa, né? Aonde é que pode estar a vontade de Deus numa situação dessa? Onde, assim, humanamente, com câncer desse, as pessoas não superam. Mas Deus, ele pode tudo, né? E ainda se ele não superar, aspas, né? Com vida, não é que a vontade de Deus não aconteceu. Eu preciso entender como é que essa doença transformou o coração desse menino. O coração da família, a diocese dele. E o quanto ele, sofrendo, não foi fiel a Deus, e por sua fidelidade, ele conseguiu graças para toda a igreja, para todo o seminário dele, mas para toda a igreja no mundo inteiro. Vocês estão entendendo o que é a vontade de Deus? Vamos para frente, senão a gente não sai do primeiro slide. Continua? Pode continuar. Eu tô com meu som muito baixo, muito baixinho. Em Efésios, o 1:5, versículo 6. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus, por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça. Maravilhosa graça que nos foi concedida por ele no bem-amado. Pode continuar. Em Hebreus 10:5-10, eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz, não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse, eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro.
venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Em Salmos 39, versículo 7. Disse primeiro, tu não quisestes, tu não recebestes com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida, ajuntou, eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez, para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Gente, não sei se vocês conseguem notar o ouro destas palavras, o consolo que essas palavras trazem para os nossos corações, a força com que ela chega até a nossa inteligência. Olha só, primeiro, com quem que Jesus está falando? Tu não quisestes, tu não recebeste com agrado os sacrifícios nem as ofertas. Jesus está falando como Pai. Nós estamos na intimidade da Trindade. Vocês estão entendendo que nós temos aqui escrito o que a segunda pessoa da Trindade fala para a primeira. O que é que o Filho fala para o Pai? E com que reverência, com que amor, com que submissão o Filho não vai até o Pai. E ele diz, tu não quisestes sacrifícios nem holocaustos. Quais sacrifícios e holocaustos são esses? Holocausto é um tipo de sacrifício, tá? É justamente os sacrifícios do Antigo Testamento. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles ofereciam animais para poder aplacar a ira de Deus. Só que estes animais não eram suficientes e não agradavam o coração de Deus. Porque o Pai, nós descobrimos nas palavras de Jesus, não quiseste, não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas. O Pai não tinha agrado com isso. Eis que vem para fazer a tua vontade. Então, eis que Jesus agrada o Pai, fazendo a vontade do Pai, não mais com sacrifícios, ofertas e holocaustos de bezerros, novilhos, pássaros e bois, mas agora consigo mesmo. Olha o que ele fala no começo, não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Então, a vontade do Pai era que o Filho se encarnasse, tivesse um corpo, e neste corpo ele realizasse a vontade do Pai, que era a salvação dos homens por meio da cruz. Então, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era a salvação dos homens por meio da cruz. E, no entanto, com alegria, Jesus disse, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Vocês entendem que diante da vontade manifesta de Deus, a cruz, Jesus não titubeou. Jesus não andou para trás. Eis que venho. E vim para este momento, né? Jesus fala no Horto das Oliveiras, né? E o que fazer, senão agora tomar esse cálice? Eu vim para isso. E livremente. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Olha, livremente fazer a vontade do Pai. Livremente se submeter à vontade de Deus. Para sair dessa teoria
Olha agora para a tua família, para a tua cunhada, para o teu irmão. E você pensa, meu Deus, eu não quero eles, mas Deus quer eles para você. Meu Deus, eu não quero essa crise, mas Deus está permitindo-a. É para você. Então, com força, com a força daqueles que são filhos de Deus, com a força daqueles que creem na palavra, nós precisamos dizer também, eis que vem, ó Deus, fazer a tua vontade. E a vontade de Deus vai se manifesta nas diversas situações da nossa vida. Sigo? Então, sim, deixa eu só vou falar uma frase. Então, se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos acordar todos os dias e fazer memória disso. Eis que vem para fazer a tua vontade. Eis que acordo para fazer a tua vontade. Na contrariedade, na humilhação, no medo e na dor. Eis que vem, Senhor, para fazer a tua vontade. Pronto, agora pode seguir. No Catecismo, em 28, 27. Se alguém honrar a Deus e cumprir a sua vontade, ele o atende. Em João 9, 31. Tal é o poder da oração da Igreja, feita em nome do seu Senhor, sobretudo na Eucaristia. Ela é comunhão de intercessão com a Santíssima Mãe de Deus e com todos os santos que foram agradáveis ao Senhor por não terem querido senão a sua vontade. Podemos ainda, sem trair a verdade, traduzir estas palavras. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por estas, na Igreja, como em nosso Senhor Jesus Cristo, na esposa que lhe foi desposada, como no esposo que cumpriu a vontade do Pai. Pode passar. No Diário da Santa Faustina, reflexão em 372. À noite, terminada a conferência, ouvi essas palavras. Eu estou contigo. Neste retiro, eu te confirmarei na paz e na coragem, a fim de que não te faltem forças para cumprir os meus desígnios. Por isso, nesse retiro, riscarás por completo a tua vontade própria, e em troca se cumprirá em ti toda a minha vontade. Fica sabendo que isso te custará muito, por isso escreve numa folha em branco essas palavras. A partir de hoje, não existe em mim a vontade própria. E risca, de outro lado, escreve essas palavras. A partir de hoje, cumprirei a vontade de Deus em toda parte, sempre e em tudo. Não te assuste com nada. O amor te dará forças e facilitará o cumprimento. Bom, é Jesus falando, né? Olha, a partir de hoje, não existe em mim a vontade própria. Ele quer que a gente escreva, né? Que nós possamos escrever para lembrar e, de fato, viver isso. Mas o que precede esse texto de Jesus é uma confissão da Santa Faustina, né? O contexto desse texto é o seguinte: Santa Faustina está em um retiro de 8 dias, tá? Os religiosos fazem retiro, ela estava em retiro de 8 dias. E ela estava se preparando já há um tempo para esse retiro. Nos capítulos anteriores, no 369, a gente leu 372, no 369, a Santa Faustina, ela vai falar, né? Antes do retiro de 8 dias, fui falar com o meu diretor espiritual e lhe pedi autorização para certas mortificações durante esse período. Então, quer dizer, Santa Faustina pensou, então durante o meu retiro eu vou fazer algumas mortificações, né? Ela podia ter pensado, né? Não comerei carne,
Todos os dias acordarei de madrugada, usarei um cilício para incomodar o meu corpo, né? Vou apertar o cinto para eu ter uma dor e oferecer para Jesus. Ela deve ter feito esses planos, né? E foi para o diretor espiritual, só para ele confirmar, né? E aí ela fala: não recebi autorização para tudo que pedi, mas apenas para algumas. Recebi autorização para 1 hora de meditação sobre a paixão de nosso Senhor e para uma certa humilhação. Fiquei um pouco insatisfeita por não ter obtido licença para tudo que tinha pedido. Gente, aqui Santa Faustina já era santa. Mas olha como é que nós fazemos planos e quando estes planos são frustrados, nós ficamos insatisfeitos, porque nós não nos submetemos de coração à vontade de Deus. Às vezes você pensou grandes projetos para o Congresso da Misericórdia, né? Você pensou no pregador, você pensou na decoração, na luz, no palco, no padre, no povo, no lugar. E aí tudo deu certo, menos o padre, ou menos o lugar. E aí, então, você já quase não quer mais ir atrás de outro lugar, né? Não quer nem mais resolver os outros problemas, porque você teve a vontade ferida. Jesus nos diz: escreve isso, a partir de hoje não existe em mim a vontade própria. Então, Santa Faustina fez planos de mortificação. E olha só que incongruência, né? Por que se mortificar? Para agradar a Deus, não é? E quando vem a vontade de Deus, ela ficou insatisfeita em cumprir. Mas não é que ela é má, pelo amor de Deus. A gente está falando da Santa Faustina. É que nós somos apegados, enraizados à nossa vontade própria. A gente quer que o mercado esteja com os produtos que a gente idealizou, né? A gente quer que os nossos filhos se casem com a pessoa que você sonhou. A gente quer que o dia ele chova, ele faça sol, ele tenha temperatura, a umidade, tudo exatamente como a gente sonhou. E quando as coisas não vêm como nós planejamos, nós nos frustramos, porque nós não estamos ainda conformados com a vontade de Deus. E, no entanto, o caminho da santificação é o caminho da conformação da minha vontade com a vontade de nosso Senhor. Eu queria sentar naquela mesa, já tomaram aquela mesa. Submissão à vontade. Gente, tem coisas que nós não podemos mudar, tá bom? Existem circunstâncias, existem situações que não está sob o nosso controle. Se aconteceu uma desgraça com você quando você era criança, se aconteceu uma tristeza com você ontem, se aconteceu alguma situação que te tirou do sério na semana passada, você não tem mais controle sobre isso. Se você está insatisfeito com a sua cidade, com a sua casa, com o seu bairro, com o diretor do clube que você participa, com o coordenador do grupo que você vai, com o seu pároco, e você não pode fazer nada com relação a isso, então saiba, aí está a vontade de Deus. E é aí o seu lugar de amar, de ser submisso, de aceitar. Então nós precisamos aceitar as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos. Aquilo que nós podemos mudar para melhor, nós temos o dever de fazê-lo. Mas aquelas coisas que não estão ao nosso alcance, ou que
você compreenda que não vai fazer muita diferença. Por exemplo, você pensou para o palco da misericórdia, uma faixa vermelha linda, caindo uns panos brancos, né? E ali no fundo, umas placas com os dizeres: Jesus misericordioso, eu confio em vós. E aí veio uma fulana e tem a ideia de colocar uma tela digital no fundo. Enquanto vai passando as pregações, vai passando imagem, vai passando as coisas, né? Você fica o congresso inteiro de cara virada, com o coração revoltado, porque você não queria daquele jeito e foi daquele jeito. E o que objetivamente vai mudar essa situação? Deus não vai derramar as graças, as pessoas não vão ter um encontro com o Espírito Santo, a misericórdia não vai alcançar aqueles corações. Então, na grande maioria das vezes, o mais virtuoso e a vontade de Deus vai ser que você se submeta a outra opinião, ao invés de você brigar para que a sua se realize. Tem situações que você vai ter que se manifestar, mas o discernimento para identificar se essa é a situação onde eu tenho que bater o pé, onde eu tenho que fazer isso ou não, é muito difícil. A nossa prudência tem que estar muito desenvolvida. Então, na maioria esmagadora das vezes, é melhor que você se submeta. Entende? Se submeta e aceite. Esta é a vontade de Deus. E aí você lembra dessas palavras de Jesus. Por isso, neste retiro, riscarás por completo tua vontade, e em troca se cumprirá em ti toda a minha vontade. Escreve numa folha em branco essas palavras: a partir de hoje não existe em mim vontade própria. Não existe em mim vontade própria. E lembre de Jesus: eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Parece que Jesus, no Getsemane, lá no Horto das Oliveiras, ele teve um lapso, né? A vontade dele: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a mim, mas a vossa vontade. E aí, aqui na frente, no parágrafo 375, a Santa Faustina vai falar, né? Como é que ela vai fazer essa renúncia da vontade própria? Porque até então Jesus mandou escrever, né? E ela foi rezar, ela foi meditar. Como é que eu posso viver esta renúncia da minha vontade? Parágrafo 375, Santa Faustina fala. Então, primeiro, ela vai falar de 4 modos de poder renunciar à vontade dela. Primeiro, a abnegação da inteligência, isto é, submissão da mesma à inteligência daqueles que, na terra, ocupam para mim o lugar de Deus. Quem que, na terra, ocupava o lugar de Deus para Santa Faustina? Vocês sabem? Diretor espiritual, acho, né? Diretor espiritual, porque é o sopótico, né? Exatamente. Então, veja que essa coisa de renunciar à vontade própria é abraçar a voz de Deus por um terceiro, pelo padre, pelo coordenador, pelo superior. Entende? Então, olha, é a abnegação da inteligência. Isso acontece muito conosco. Eu estava num grupo de jovens, e aí uma menina falou assim: eu não concordo muito com essa coisa de castidade, de sexo depois do casamento.
Mas, minha filha, isso faz parte da revelação. Você não tem que inteligir, você tem que acreditar. Se você for inteligente, você for raciocinando, e você for pesquisando, e você meditar no direito natural, e você encontrar, você vai entender intelectualmente o porquê desta lei. Mas até que você não entenda a vontade de Deus, os mandamentos, a lei de Deus, seja humilde. Deixa a tua vontade de lado. Uma vez que você se tornou católico, a vontade de Deus está manifesta no catecismo, nos mandamentos, naquilo que a igreja ensina. Ah, mas eu não concordo que só homem pode ser padre. Você não tem que concordar. Jesus deixou isso. Entendeu? Deixa a tua vontade de lado. Enquanto nós não deixarmos a nossa vontade de lado, nós não iremos ser cristãos. E aí a gente volta lá para o Mateus 7 que nós lemos, né? Vamos falar da misericórdia, vamos ser do grupo, e quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter a surpresa. Não vos conheço. Não vos conheço, porque falavas meu nome, mas não cria nas minhas palavras. Falava do meu atributo maior, a misericórdia, mas não aceitava os outros atributos. Achava que rezar em casa é suficiente, que missa pela internet é maravilhosa, que confissão é uma vez por ano. Entende? Então, olha, Santa Faustina, primeira coisa, a abnegação da inteligência. E é claro, espero que vocês compreendam Santa Faustina. Ela não está aqui dando um atestado de burrice ou de cegueira, dando a um outro cego a guia da vida dela. Não é. Ela está dando a Deus a inteligência dela. Não é um cego guiando outro cego, é aquele que vê, é aquele que criou os olhos, é aquele que criou as coisas, é aquele que é a verdade guiando ela. Então, a segunda coisa que ela faz a abnegação é a abnegação da vontade. Isto é, cumprir a vontade de Deus que se manifesta na vontade daqueles que ocupam o lugar de Deus. E aí ela fala no caso dela, né? E que está contida na regra da nossa congregação. Gente, isso aqui, para quem é casado, é a salvação do casamento. Aonde nós vamos hoje? Aí ela vai lá e fala um lugar que você não gosta. Aí você lembra, né? Eu vou abdicar da minha vontade. O que é o casamento, se não você abdicar da tua vontade, e atenção, abdicar do direito que você tem ao seu corpo. O casamento é isso, tá? Você abdica o seu corpo e dá o direito do seu corpo para sua esposa ou para o seu esposo. Tem não é muito o assunto, mas tem a ver com a vontade de Deus. Tem de um rapaz que se casou já fazem 6 anos e fazem 9 meses que a esposa não aceita ter relação sexual. Ela não sabe. Mas quando ela se casou, ela deu o direito do corpo dela a ele. E ele a mesma coisa, viu? Ele deu o direito do corpo dele a ela. Então, olha, a abnegação da vontade. O que vamos fazer hoje? Aonde nós vamos? No casamento, isto é precioso. Se você tem 2 cabeça dura que não se submete em nada,
é muito difícil. Não é nem cristão. Compreende? Se aqui no seminário ninguém deixasse, nós somos aqui tem mais de 30 homens, se ninguém abdicasse a sua vontade em favor da comunidade, ia ser um... Então, vocês estão entendendo o que é essa vontade de Deus? Essa abnegação de si, da sua inteligência, abnegação da sua vontade? Isso é profundamente cristão. Isso você não vai encontrar no judaísmo, você não vai encontrar no islamismo, você não vai encontrar no espiritismo, você não vai encontrar em não sei o quê. Isso é cristão. Por quê? Qual que é o princípio? O princípio é você esvaziar-se de si, até que você deixe a tua alma livre para que Deus venha e habite. Não foi isso que Jesus fez? Filipenses, a carta de São Paulo aos Filipenses, ele tem o cântico, né, de Jesus, que ele fala do seu esvaziamento. Sendo Deus, ele não se apegou ociosamente à sua condição divina, mas se submeteu à morte, e morte de cruz. Eu não estou achando aqui agora a passagem, mas é Filipenses, tá? Filipenses 2. Aqui, olha. Mas aniquilou-se a si mesmo. A gente está falando de Jesus. Jesus aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. O que é um escravo? É aquele que não tem vontade própria. Ele está submisso ao seu Senhor. E semelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente. Obediente a quem? Aos homens injustos que crucificaram ele mesmo. Você entende até onde a nossa abdicação da vontade tem que ir? Desde que você não peque, né? Ah, não, vou ser obediente, né? O cara tá falando para eu pecar, para eu fazer uma coisa errada, eu vou lá e faço. Não, então você está sendo hipócrita, né? Você está sendo fraco. Agora, quando a coisa é a sua humilhação, deixa que aconteça. Humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa coisa de não ter vontade própria é profundamente cristã. E é a essência da santidade. Porque é a tua configuração a Cristo. É a configuração da tua vontade à vontade de Deus. Terceira coisa, abnegação do julgamento. Isto é, aceitar imediatamente toda a ordem que me for dada por aqueles que ocupam o lugar de Deus, sem refletir, analisar, raciocinar. Então, olha, a abnegação do julgamento. Ah, eu não concordo com o que o juiz sentenciou. Ah, eu não concordo com o que o chefe falou. Ah, eu não concordo em fazer isso. Tá bom? Mas escuta, você não pode abdicar o seu julgamento uma vez? E de uma vez por todas? Quer dizer, nunca mais se colocar na posição do julgamento, ou ainda julgar as pessoas. São Tiago, a carta de São Tiago é a carta que mais fala disso, né? Quando ele fala do julgamento, de falar mal dos outros, ele fala, meus irmãos, Tiago, capítulo 4, versículo 11. Meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão
ou o julga, fala mal da lei e julga a lei. Você está falando mal da situação que Deus colocou você? Você está falando mal do seu chefe? Você está falando mal do tempo? Você está falando mal daquilo que Deus te deu. Então você está falando mal de Deus. Compreende? Entende o que é a submissão? Quarto, abnegação da língua. Não lhe consentirei a mínima liberdade. Num só caso lhe permitirei liberdade total, isto é, na proclamação da glória de Deus. Quer dizer, eu não vou dar à língua liberdade alguma para ela falar as coisas que ela quer. Só em um aspecto, quando a língua for falar da glória de Deus, aí então eu vou dar toda a liberdade para a língua proclamar as misericórdias, as maravilhas, o que Deus fez. O resto eu não vou dar liberdade nenhuma. Ainda São Tiago, a carta de Tiago, ele vai falar do perigo da língua, né? É bem no comecinho, capítulo 3. Olha só. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Quem não fala mal, quem não blasfema, quem não reclama, é perfeito. Quer dizer, ele consegue controlar a língua, e controlando a língua, ele vai controlar todo o corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos, imagina como é que você doma um cavalo, né? Você coloca na boca o freio. Quando pomos o freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, governamos também todo o corpo. É também conosco. Se colocarmos freios na nossa boca, nós vamos governar todo o nosso corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados como um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Então, Santa Faustina, ela fez a abnegação da língua. A abnegação da inteligência, a abnegação da vontade, a abnegação dos juízos e a abnegação da língua. Isto não é um fardo. Não se sinta oprimido por essas palavras. Isto é uma libertação. É uma libertação das tuas vontades, dos teus desejos. Quando você deixar de querer tudo do seu jeito, quando você aceitar as coisas como são, e não como você sonha, e não como você quer, então você vai tirar um peso tão grande das suas costas. Então você vai ter a paz que Jesus promete. Então você vai se submeter a Deus. E aí você será feliz. Vamos ver o outro texto da Santa Faustina. Diário 666. Compreendi que todo o esforço para atingir a perfeição e toda a santidade consiste no cumprimento da vontade de Deus. O perfeito cumprimento da vontade de Deus é, sem sombra de dúvida, a plenitude da santidade. Receber a luz de Deus, conhecer o que Deus quer de nós e não fazê-lo é uma grande injúria à sua majestade. Uma alma assim que merece que Deus a abandone por completo. É semelhante a Lúcifer, que tinha tanta luz, mas não cumpria a vontade de Deus. Uma extraordinária paz dominou a minha alma quando comecei a refletir que, apesar das grandes dificuldades, eu sempre segui fielmente a vontade de Deus conhecida. Ó Jesus, concedei-me a graça de pôr em prática a vossa vontade e tal como cheguei a conhecê-la, ó meu Deus. Então, olha, receber a luz de Deus, entender o que Deus quer para você e não cumprir a vontade de Deus, essa alma merece, Santa Faustina, essa alma merece que Deus a abandone por completo. Você viu o que a igreja ensina.
Você conhece o que a doutrina diz. Você lê no diário as palavras de Jesus, mas você não quer fazer. Essa alma merece que Deus o abandone por completo. Essas palavras são duras, mas elas são libertadoras. Se o nosso coração estiver aberto para recebê-las, se nós estivermos dóceis à vontade de Deus, e aqui surge um problema, como conhecer a vontade de Deus? Porque tem coisas que não tá nos mandamentos, tem coisas que não tá no catecismo. Por exemplo, nós precisamos fazer a vontade de Deus em tudo. Mas aí você recebe a oportunidade, uma promoção no emprego, você vai ter que mudar de país. Vai ter que levar a sua esposa, seus filhos, vai ter que... E aí, o que fazer? Vou ou não vou? Não vai estar no catecismo isso, né? Não vai estar nos mandamentos. Ou então você tem que... Aconteceu uma coisa, você quer trocar o seu filho da escola. Em qual escola colocar? Ou então você não sabe se você vai na missa das 9 ou na missa das 7. Coisas grandes e coisas pequenas. Você não sabe como fazer a vontade de Deus. No parágrafo anterior, no 665, Santa Faustina vai falar uma coisa interessante. Ela fala, Frei András recomendou-me que fizesse uma novena para obter um melhor conhecimento da vontade de Deus. Ó, rezar para conhecer a vontade de Deus. Se nós não rezarmos, se você não tirar um tempo generoso do seu dia, todos os dias, para rezar, para ficar em silêncio, para se colocar diante de Deus, para ouvir a voz de Deus, você não vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Não tem como conhecer a Deus senão pela oração. Não tem como saber o que Deus quer senão pela oração. A nossa vida é este mundo. Os mandamentos, o catecismo só fala de 1/4. As outras decisões, as outras situações, nós vamos ter que descobrir por meio da oração. E se você não reza, se você não se entrega a Deus, vai ser impossível. Nós estamos já sem tempo, né? Já leia o último e a gente encerra. Em 11h45, primeiro domingo do mês. Hoje fiz o retiro mensal. Luz de meditação dessa manhã. Seja o que for que me fizerdes, Jesus, sempre vos amarei, pois sou vossa. Pouco me importa se deixareis aqui ou em outra parte. Sou sempre vossa. Com amor, submeto-me aos vossos mais sábios desígnios. Ó Deus, e a vossa vontade, Senhor, é o meu alimento de todos os dias. Vós que conheceis as batidas do meu coração, sabeis que ele pulsa exclusivamente por vós, meu Jesus. Nada conseguirá extinguir a minha saudade de vós. Eu agonizo por vós, Jesus. Quando me levareis à vossa morada? Veja que aquele aniquilamento que São Paulo, na carta aos Filipenses, falou sobre Jesus, nós vemos aqui na Santa Faustina. Ela fala, pouco me importa se me deixareis aqui ou em outra parte. Eu quero o que tu queres. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero seguir os teus planos, eu quero que o teu coração me governe. Não me interessa se eu vou morar em Cuiabá, em Prudente, em Bernardes, em São Paulo ou no Ceará. Não me interessa se eu vou ser chefe do ofício judiciário, se eu vou ser o chefe do RH na empresa, ou se eu vou ser ali o escrevente da delegacia, ou o assistente judiciário, ou o auxiliar na limpeza da escola. Senhor, eu não sei o que será de mim, o que tu queres de mim, como será, mas que a tua vontade se realize. Você entende como que é o coração, como que é a vontade, como que é a oração de um santo? E quando a vontade de Deus se realizar, se alegrar com essa vontade. Dizer, sim, Senhor, eis que venho para fazer a tua vontade. É isso que Jesus quer de nós. É isso que ele nos ensinou quando ele veio.
E é somente assim que nós seremos felizes. Acho que é isso, Afife. Amém. Muito obrigada, Cauê, muito obrigada, viu? É isso mesmo, nós temos que pensar muito, refletir muito nas suas palavras, porque é onde nós temos ansiedade de chegar, né? E só vamos conseguir se fizermos, como você diz, a vontade de Deus. Vamos ver a nossa partida hoje. A primeira, de que maneira podemos discernir ou descobrir qual é a vontade de Deus para nós? Nós pedimos para a Ângela falar para nós a respeito, Ângela. Boa noite a todos. Quando fazemos uma experiência pessoal com o amor de Deus, descobrir a vontade dele a nosso respeito passa a ser uma das principais prioridades em nossa vida. Deus não costuma falar sob pressão, e o caminho para o discernimento em todos os casos deve ser a oração, apoiada na palavra de Deus. Essa fonte é segura e dessa água você pode beber e a sua alma será saciada. Antes de compreender a vontade de Deus, precisamos de buscá-lo. Isso significa que não teremos respostas prontas, mas Deus deseja que o busquemos diariamente por meio de sua palavra. Ao darmos passos de fé e aprender a reconhecer a soberania e o governo de Deus, nós crescemos espiritualmente e nosso relacionamento se fortalece. É certo que todos nós somos chamados por Deus para uma vocação, uma missão própria, mas a resposta de cada um não está fixada em nenhum lugar, não está inscrita em nenhum lugar, senão no coração de Deus, como esperança de nos ver realizados, plenos. A resposta de cada um é inteiramente específica, pessoal, única. O que importa para que possamos compreender a vontade de Deus é sermos dóceis à ação do Espírito Santo e deixar que Ele opere em nós e aprendermos a ouvir a voz dele. É preciso que entendamos a vontade de Deus para nós, o que ele quer, quais os anseios que ele tem para a nossa vida, nosso presente e nosso futuro. Nos planejamentos deverão estar firmados em sua vontade e não na nossa. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Portanto, se hoje você precisa de discernimento a respeito dos planos de Deus para a sua vida, ore pedindo ao Senhor essa graça e Ele lhe dará. Como cristãos cheios do Espírito Santo, precisamos viver de fé, pois não conheço fonte mais segura a respeito da vontade de Deus para a nossa vida do que a Sagrada Escritura. Obrigada. Amém. Nós que agradecemos, Ângela. Muito obrigada, querida. Agora eu falo com o Gilberto. Olha, Gilberto, olha que bonita essa frase aqui. Problemática.
Porque é tão difícil morrer para si mesmo. Gilberto? Boa noite a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado. Por que é tão difícil morrer para si mesmo? Primeiro temos que saber o que é morrer para si mesmo. Essa pergunta responde a outra. No Novo Testamento, é a essência da vida cristã, na qual tomamos a nossa cruz e seguimos Jesus. E nasce um novo homem, ficando para trás o velho homem que existia em nós. Em Lucas 9:23, Jesus dizia: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ora, carregar a cruz é doar-se para Jesus, aqui, no trabalho e nas comunidades. Quando vamos ao encontro dele, é ter consciência que temos que carregar com dignidade, a obedecer aos mandamentos da lei e sermos retos na nossa atividade de caminhada, com caridade, junto com Jesus. Carregar a nossa cruz com dignidade, pedir a ajuda de Jesus, porque ele nos ensina e nos ajuda a carregá-la. Fazer as vontades do Pai, ser obediente, estar na caminhada com ressuscitados em Cristo. Ressuscitados para a vida nova, porque somos um homem novo. Temos que visitar os pobres, os doentes e os presos. Nós, ao visitarmos todos eles, nós visitamos a figura de Jesus, a pessoa de Jesus representada em cada um deles. Eu consigo encurtar aqui, né? E dizer que meu entendimento é esse. Amém. Muito obrigada, Gilberto, e obrigada pela sua compreensão. Terceira, está com a Teca, o sacrifício ou o holocausto que mais agrada a Jesus é o da nossa vontade própria. Dê alguns exemplos práticos. Teca, com você. Boa noite, irmãos. Boa noite, Afife. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço. Confesso que essa pergunta me deixou com dúvida, né? Porque eu tinha na mente que a gente tinha que fazer a vontade de Deus e não a minha, né? E aí eu fui perguntar para a Fife, e a Fife me esclareceu muito bem hoje sobre o sacrifício, né? E o holocausto, a nossa entrega realmente para Deus. Aquilo que eu tenho vontade, entregar para Deus. E diante disso, eu quero testemunhar, como está pedindo algum exemplo. Então, eu quero testemunhar que eu vivi isso na minha vida e ainda vivo e vou viver enquanto viver essa terra para a honra e glória de Deus. Em 2017, quando a Fife fundou o apostolado aqui na Capela São Francisco de Assis, em Londrina, eu comecei ajudando a Fife. De repente, a Fife teve que se ausentar por motivo de saúde, e eu assumi a coordenação deste apostolado, de 25 apóstolos consagrados, e na época eu tinha voltado a fumar. Eu comecei a fumar, muito jovenzinha, parei, fiquei um tempo, 6 anos, mais ou menos, sem fumar, e depois eu voltei, porque fumando eu era magra, e quando eu parei de fumar, eu engordei. Então, essa era a provação e a tentação que eu vivia, né? E diante de estar à frente de uma grande obra, que é a obra da misericórdia, eu me sentia, assim, muito mal, por ser uma fumante, e eu não queria isso, né? E na luta de pedindo para Jesus, mas eu tinha que fazer o meu esforço. E um dia eu fiz uma confissão e falei para um padre que eu fumava, né, porque eu não queria ser gorda, não queria ficar gorda. E aí eu vi que era uma vaidade.
E eu falei, mas eu não quero mais isso, porque eu amo Jesus e eu não quero fazer mais isso, porque é como se eu estivesse ferindo Jesus, né? E aí ele falou assim, ofereça isso por algo que você faz, é como se fosse uma troca para me fazer, né? Algo que você deseja muito, um estímulo, essa é a palavra correta. Você precisa de ter um estímulo para você parar. E eu sentia que eu tinha essa intimidade com Jesus, diante da frente da obra da misericórdia, no apostolado aqui da nossa comunidade. Então, eu fiz esse voto. Eu não queria perder a intimidade com Jesus. Então, eu entregava essa vontade de fumar para não perder a intimidade com Deus. Né? Porque os consolos que ele me dava nas minhas lutas diárias, então eu não queria perder isso. E eu ofereci isso. Então, dia 7 de março de 2018, eu parei de fumar para a honra e glória de Deus, por amor a Jesus Cristo, né? Era uma vontade. O vício não é fácil, né? Mas eu entreguei aquele desejo e aquela vaidade por amor a Jesus Cristo. Então, eu dizia sempre assim, quando vinha a vontade de fumar, porque a gente para de fumar, mas tem vontade, e eu falava assim, Senhor, não importa, seja magra ou seja gorda, eu quero fazer a sua vontade, e nada vai me impedir de cumprir essa vontade, de te honrar com a minha vida e com o meu testemunho, porque eu não quero perder essa intimidade contigo. E é isso. Amém, amém. E sabe, isso é, assim, bem consolador e bem incentivador, vamos dizer assim, porque são nessas experiências que nós temos, que os irmãos têm, que nos dá a força de fazermos a vontade de Deus. Eu, graças a Deus, tem bastante coisa na minha vida que eu risquei bem riscado, por vontade de Deus, por amor a Deus, por fazer a vontade dele. Assim, sabe, para eu agir melhor, para eu ser melhor cristão, para eu tentar purificar minha alma. Então, isso é muito importante para nós. O Cauê nos deu aqui uma aula maravilhosa, sabe, sobre tudo isso. Os meninos que também, o Gilberto, a Ângela, que fizeram com nós essa partilha junto com a Teca, isso é tudo incentivo para que nós possamos também fazer, Senhor, seja feita a vossa vontade. E eu tenho pedido isso quando eu tenho meus doentes que estão muito mal, eu falo, Senhor, seja feita a vossa vontade, e não a nossa. Senhor, passa por cima da vontade da mãe, do pai, do irmão, da família, passa por cima, Senhor. Faz a tua vontade, faz o que for melhor para esse moribundo. É assim que nós temos que fazer, é assim que eu tenho feito. Eu quero, assim, agradecer muito a todos vocês que participaram, que estiveram conosco até agora. Eu sei que todos vocês têm muita coisa para falar, muita experiência para falar. Eu gostaria que vocês colocassem no nosso grupo, porque toda a experiência que nós temos vai ajudar os nossos irmãos também que querem ouvir uma palavra de incentivo para que ele também pratique a vontade de Deus. Então, não fiquem sem colocar lá, tá bem? E vamos caminhar no nosso congresso. Vamos nos preparar para o nosso congresso. Cauê, você se faça presente no nosso congresso, participar conosco, viu? Você será muito bem-vindo conosco. Agradecer a todos e que Jesus venha estar conosco e seja feita a vontade de Deus Pai sobre toda a nossa vida. Eu agradeço muito ao Ivo, a Maria Socorro, a Thelma, a Cleusa, a Verônica, a Vânia, a todos que nos ajudaram. Deus abençoe muito vocês. A Vera, que foi a nossa leitora, Deus abençoe muito. Obrigada. Amém. Ângela, obrigada, meu amor. Amém. Reza por mim, reza por mim. Deus abençoe Foi. você. Tá doendo muito, Fifi? Dói muito? Dói, mas eu estou tomando remédios bem forte, então está me dando uma aliviada, mas a hora que eu vou passando as coisas do remédio, dói bastante forte, porque foi bem aqui, sabe, na direção do peito aqui. Então, onde põe a mão aqui está doído, mas isso aí é de menos. Você quebrou ou trincou? Quebrou.
Quebrou. Nossa, Fraturou, por causa do quebrou. pulmão, né? Pulmão que é perigoso. Amanhã, eu fiquei preocupada com o pulmão, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, já fiquei 8 meses com pneumonia, agora só falta machucar o pulmão também, né? Mas amanhã eu vou levar os resultados do exame para eles, depois eu falo para vocês. Mas eu tenho fé em Deus que não atingiu nada, não. O que é quebrado, Deus conserta, se Deus quiser. Eu agradeço muito o amor, o carinho de vocês, o cuidado de vocês por mim. Agradeço muito de coração. E eu tenho uma missão muito grande a cumprir, por isso que eu peço oração para vocês. Tem mesmo, tem mesmo. Amém. Deus vai à frente, né? Muito obrigada, boa noite a todos, Deus lhe pague. Boa noite. Para todas. Viva Deus lhe pague, Boa noite, viu? Deus abençoe. Se cuida aí, Afif. Beijo no coração. Obrigada, amém. Cauê, Deus lhe pague muito na sua vida, Deus lhe pague. Tchau. Em oração, viu, Afif? Boa noite a todos. Boa noite, minha. Em oração, viu, Afif? Muita oração por você. Boa noite.